Esse vídeo é para você que está pensando em montar o primeiro PC Gamer ou ajudando até alguém a montar o primeiro PC Gamer pagando pouco, é claro, com peças ali oriundas do AliExpress. Então, se você não tem também preconceito com peças usadas, eu tenho 3 opções interessantes para vocês hoje, 2 AMD e uma Intel mais antigo. Esses processadores vocês encontram até R$250, 260, o que deixa eles dentro da remessa conforme. As opções são 3500X 6/6 2019, um Zen 2, é da família do 3600, só que 6/6 pode não agradar muitas pessoas. Então a segunda opção que você tem é o Ryzen 5 2600. Ele já é um pouco mais antigo, é de 2018, ele é 6/12 no entanto, então ele tem mais threads, tem um pouco mais de folga a depender da situação. Só que ele tem menos desempenho single thread e menos IPC também. E a terceira opção já diverge muito daí, que é um Xeon, é o 2666V3, muito procurado, muito comprado. Esse processador aqui já tem 10 núcleos e 20 threads, só que é lá de meados de 2014. Vamos ver como que ele se sai contra esses Ryzen, mas lembrando que eu usei ele com Unlock. Depois eu explico das peças e tudo mais, eu acho que é mais fácil agora falar sobre o desempenho. Então se você gosta de comparativo, já deixa o like, se inscreva no canal, vamos conferir e depois eu volto. Primeiro jogo, CS2, coloquei em Full HD no baixo, mas a sombra estava mais alto e também os sombreadores. Aqui então, o 3500X fez 146 no 1% low e 230 na média, o 2600 fez 107 no 1% low e 165 na média, e o 2666V3 fez 123 no 1% low, 204 na média. Logo, 13500X em primeiro lugar, 2666V3 em segundo lugar e o 2600 em terceiro lugar. E no 1% low, ainda assim o 13500X ganhou do 2666V3, o que não será uma constante. Já no Cyberpunk 2077, coloquei em Full HD no Ultra, sem Ray Tracing no momento. O 3500X fez 43 no 1% low e 96 na média. O 2600 fez 43 também no 1% low e 79 na média. E o 2666V3, 56 no 1% low e 90 na média. Logo, quem ficou à frente da média aqui foi o 3500X, em seguida o 2666V3 e o 2600. Só que no 1% low, que também é uma questão de estabilidade, o 2666V3 ficou com um 1% low melhor do que o dos dois processadores. Inclusive, o 2600 ficou do nível do 3500X, embora, é claro, o 2600 ficou em terceiro colocado. Então, 3500X ganhou na média, 2666V3 ganhou no 1% low. Até pode ser considerado um empate técnico ou uma estabilidade maior para o 2666V3. Horizon Zero Dawn Full HD no Ultra. Sei que tem o novo Horizon, mas eu não preparei benchmark dele ainda e também ele não tem benchmark sintético. Então estou deixando aqui no momento o jogo mais antigo e até bom para ver situações mais antigas, jogos mais novos, jogos mais GPU bound, mais CPU bound. Aqui o 3500X fez 60 no 1% low e 132 na média, o 2600 68 no 1% low e 112 na média, e o 2666V3 79 no 1% low e 125 na média. Considerando só a média, o 3500X foi o primeiro, o 2666V3 o segundo e o 2600 o terceiro. Mas no 1% low, o 2666V3 foi o primeiro, o 2600 foi o segundo e o 3500X ficou em terceiro. E, novamente, falando sobre a estabilidade, embora perdeu na média, o 2666V3 mostra-se mais estável que o 3500X. E nesse caso até o 2600 se mostrou um pouquinho mais estável também. É algo para você considerar. Ainda assim o 3500X teve um desempenho legal. Spider-Man coloquei aqui em Full HD no muito alto com um Ray Tracing alto, ali nível 6. Aqui é um jogo mais pesado, é bom para testar processadores, também é um jogo sensível a latências e memórias em geral. Então, o 3500X fez 41 no 1% low e 65 na média, o 2600 34 no 1% low e 49 na média, e o 2666V3 40 no 1% low e 60 na média. Aqui o 3500X ganhou tanto na média quanto no 1% low. Em segundo colocado veio o 2666V3 com 5 FPS a menos na média, mas a mesma quantidade ali no 1% low. E o 2600 ficou atrás na média e no 1% low. Então aqui eu poderia considerar uma vitória do 3500X, mas com o 2666V3 se aproximando muito do 1% low do 3500X. Starfield, penúltimo jogo, coloquei no alto em Full HD, sem mais nada, somente isso. E aqui o 3500X faz 24 no 1% low e 50 na média, o 2600 26 no 1% low e 45 na média, e o 2666V3 32 no 1% low e 57 FPS na média. Então aqui o 2666V3 ganhou tanto na média quanto no 1% low.
Tenho que lembrar também que o Starfield performa melhor em Intel, então aqui é outro exemplo disso. Tem um teste aqui mostrando esse jogo com vários processadores e realmente a vantagem do Intel foi muito melhor do que do AMD, independente se é um Intel antigo ou um Intel novo. O exemplo aqui do Xeon, né? Ainda assim, o 13500X ficou um pouquinho acima do 2600, mas 1% low capengou bastante. O 13500X ficou abaixo do 2600 1% low e isso vai deixar o jogo mais instável, flicando, dando uns stutterzinhos a mais do que do 2600. E o último jogo é um jogo mais GPU bound, mais tranquilo até, é o Alan Wake 2 e coloquei no alto em Full HD. E eu estou falando que é tranquilo para o processador, ou os processadores, porque para a placa de vídeo, aí esse aqui judia a placa de vídeo. O 13500X faz 80 no % low e 115 na média, o 2600 faz 71 no % low e 96 na média, e o 2666 V3 faz 69 no 1% low e 93 na média. Por incrível que pareça, então, aqui o 2600 ficou acima do 2666 V3. Foi o único cenário que eu vi que o 2600 ficou em segundo colocado. Nos outros, geralmente ele ficou em terceiro ou no máximo em segundo no 1% low. 13500X ganhou e o 2666 V3 ficou mais atrás, mas não muito atrás do 2600. E aqui vocês podem ver que ainda ficou bem estável o 13500X, levando a 4080 a 98, 99% de utilização, para você ter noção de como que esse jogo é muito GPU bound, ou seja, mais ligado ao desempenho da placa de vídeo. Em Full HD, o 13500X está conseguindo segurar a placa de vídeo. Bem engraçado isso. E aqui terminam os testes. Pois é, para você que achou que o 13500X ia ganhar de lavada e não deixar espaço para competição, você se enganou um pouco. Olha só aqui os gráficos. No CS2, até que o 13500X ainda levou vantagem, isso é verdade. Agora já no Cyberpunk, podem ver aqui que embora o 2666 V3 fez menos na média, ele ficou bem acima no 1% low, isso traz mais estabilidade. A mesma coisa no Horizon Zero Dawn, em que mesmo perdendo na média, mais estabilidade também para o 2666 V3, inclusive o 3500 perdeu até para o 2600. Aqui ficou meio empate, mas poderíamos até falar que o 13500X levou vantagem, até por conta das memórias. As memórias foram diferentes para cada processador, tá? Não consegui nem colocar o 2600 a 3000, por exemplo, direito, tive que colocar a latência mais alta, ficou muito difícil, eu até explico mais sobre isso no final. E o Starfield, no entanto, aqui já ficou vantagem para o 2666 V3, e no Alan Wake 2, aqui sim o 13500X levou vantagem e o 2666 V3 ficou na última colocação. Então sim, o 13500X ainda ganhou, mas não foi de lavado. O 2666 V3 ficou bem próximo em vários cenários, inclusive até passando em alguns. Bem, sobre as peças usadas, várias delas vocês encontram via AliExpress, primeiramente 2600, lembrando que tem promoção que acaba hoje, às 23h59, mas dia 22 começa outra e nós temos cupons que abatem o imposto. Vocês sabem que tem imposto, esse aqui não é o valor final. Esse 2600, ele fica na casa de R$280. O 13500X fica na casa de R$310 e o 2666 V3 fica na casa de R$80. Tudo já com imposto, os links estão na descrição. Claro que eu poderia ter testado outros Xeon mais caro, mas na minha visão não vale a pena você gastar R$300 com o Xeon. Eu acho melhor você economizar um pouco, tá? Que é até legal porque tu já viu que esse aqui está chegando do nível do 13500X, né, em várias situações. Agora, em relação à placa-mãe, eu testei os dois Ryzen com a SoIO A520. É uma placa-mãe legal, tem vídeo aqui no meu canal. Ela é uma placa-mãe com antecipação boa, com meio keyzinho, que vai tancar até um 5700X 3D. Só que ela não vem com a BIOS atualizada para o 2600. Teria que atualizar, mas teria que ter processador para atualizar. Então, no caso do 2600 ou processadores da primeira geração, recomendo mais pegar uma B450, tipo essa aqui na Kabum, tá? Fica ligado, porque não é sempre que vai ser compatível, só se tivesse atualizado mesmo. E outra coisa, eu nem mencionei, mas você viu o consumo baixo dos processadores? Não é um consumo real. Ela tem um problema com o sensor, ela não mostra o consumo direito que deveria estar no processador. Então, infelizmente, teve aquele problema lá, não tive muito o que fazer. Já a placa-mãe para Xeon foi a PR9, a placa-mãe simples, mas bem funcional, bem legal para o 2666 V3. Lembra de botar um arrefecimento legal na parte de cima do gabinete ali. Também tem a MR9A, que ela tem mais slot no NVMe. Eu gosto mais até dela, mas pagando um pouco tem essa. Pagando um pouco mais a MR9A. São placas que eu indico e lembrando que o Xeon foi usado com Unlock.
Não foi quad-chain, porque essa placa-mãe não faz quad-chain, somente a R9A. Então eu poderia até aumentar um pouquinho da performance do Xeon, colocando ele em quad-chain, mas eu deixei com unlock mesmo, que já ficar suficiente. Agora, o cooler utilizado aqui para todas as máquinas foi o mesmo, tá? Que foi o Redragon T. Então, se você gostou da temperatura, foi ele que eu usei. Mas ele pode ser um pouco caro e também talvez você queira comprar do AliExpress. Então tem o Ice 400 SE, que custa pouco hoje, 60, 70 reais, só que tem que comprar com alguma coisa para abater o frete. Tem que ser pelo menos 100 reais de compra para bater o frete de 24. E memória você pode encontrar, por exemplo, Glowey para ter o Ryzen e Cruiser para ter o Xeon. Não usa Cruiser em Ryzen, que pode dar problema, pode dar incompatibilidade. E outras informações, novas promoções vocês encontram no meu canal do Telegram. Olha só, a nova promoção começa dia 22, já tem os cupons aqui disponíveis para vocês. E claro, várias promoções no canal. Esses são os processadores que eu resolvi testar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido a proposta e vou ficando por aqui. Já deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau.